Oi, pessoal. Recentemente o Estadão publicou um editorial sobre a militância na imprensa, um editorial chamado O Perigo da Imprensa Militante. Teve muita repercussão e eu queria comentar algumas coisas aqui, mas, na verdade, o problema da militância na imprensa é só uma parte de um problema muito maior, que é o problema, da militância disseminada em todos os aspectos, em todos os espaços, da vida social, no Ocidente. É um problema, em última instância, cultural, ideológico e de ocupação de espaços que vem se desenvolvendo há muitas décadas. Eu vou ler aqui alguns trechos do editorial do Estadão, que foi escrito com base inicialmente, com a motivação imediata para a publicação do editorial, foi um escândalo na BBC em que eles manipularam o discurso do presidente Donald Trump, cortaram as partes, mudaram de ordem para fazer parecer que ele estivesse incitando seus apoiadores à violência, e na verdade era o contrário. Isso é quase tão falso quanto um vídeo criado com inteligência artificial. Simplesmente eles publicaram um vídeo com um discurso que o Trump não fez. Eles pegaram as partes, as palavras, mudaram a ordem de um trecho aqui, outro aqui, uma coisa que ele disse no final, outra coisa que ele disse no início, e fizeram parecer que ele estivesse dizendo alguma coisa completamente diferente do que ele disse. E aí a gente vê que isso não é só um caso isolado, esse tipo de manipulação ocorre, claro, de forma não tão absurda ou tão grosseira, mas isso ocorre com frequência. As distorções não precisam ser tão gritantes, ela pode ser uma manipulação da narrativa em uma direção, em outra direção, omissão de certos fatos e tal. O problema é que isso não é só um fenômeno de imprensa. A militância na imprensa ela é apenas o reflexo de um problema muito mais amplo. Mas ainda aqui no Estadão e no problema da imprensa, para depois a gente partir para o problema mais geral, é, o Estadão disse que a análise dos memorandos internos lá da BBC, desse caso, né, demonstrou uma cultura de resistência à crítica, de autocensura e vetos condicionados a tabus progressistas sobre gênero ou raça. A redação tomou partido da virtude e esqueceu o dever da verdade. Continuo citando o Estadão. A neutralidade é vista como omissão e a objetividade como conformismo. Quer dizer, os jornalistas já não se preocupam mais em relatar os fatos e em mostrar o que está acontecendo no mundo. Eles se preocupam em conformar, em moldar as narrativas para transmitir uma história que é a história que eles querem contar. E aqui eu continuo no Estadão. A reportagem virou proselitismo. A pauta ambiental virou cruzada, a economia é narrada como denúncia e o noticiário internacional opera sob a convicção de que o Ocidente é sempre o culpado. Da cobertura de Gaza ao aquecimento global, a BBC já não descreve o mundo, evangeliza o público. Em que eles estão tratando ainda do caso particular, mas eles vão generalizar isso e vão dizer que isso não só expõe em escala nacional, não só em escala nacional, mas um tumor que vem degenerando o jornalismo no Ocidente. Aqui a gente vai chegar no meu ponto, que o problema não é só o jornalismo no Ocidente, mas a coisa como um todo, a cultura como um todo. E aqui eles dizem algo que provavelmente muitos dos que estão assistindo esse vídeo já sabem, já viram, já compreendem, mas que isso é negado pela própria imprensa, né, pela imprensa tradicional. Eles dizem: redações se notabilizam cada vez mais como trincheiras morais, onde alguns repórteres atuam como militantes e editores como curadores da pureza ideológica. O resultado é um jornalismo menos interessado em compreender o mundo e mais empenhado em doutriná-lo. Ok, provavelmente você já ouviu alguém apresentar esse tipo de argumento, de que a imprensa está deixando de narrar os fatos, de tentar descrever a realidade, de tentar reportar o que se passa no mundo, para criar narrativas para promover determinados interesses políticos e ideológicos. É claro que muita gente vai negar que isso acontece, vão dizer que não é nada disso, mas eu estou convencido de que acontece. Você talvez esteja convencido de que acontece, e o Estadão está dizendo que acontece. Agora, o que eles mostram aqui, em seguida, é que é o mais interessante. Eles dizem o seguinte: segundo pesquisa da Reuters, no Reino Unido, 77% dos jornalistas se identificam como de esquerda e apenas 11% de direita. No Brasil, segundo pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, a desproporção é maior.
20,7% à esquerda, 40% à direita. O que significa? As redações de jornais, de revistas, dos sites, né, grandes, médios, pequenos, quase todas elas são ocupadas por pessoal de esquerda. Então, se você tem o essa indústria, né, a indústria editorial, digamos, em que quase todo mundo é de esquerda, e esse pessoal começa a agir de forma militante, isso significa que toda essa indústria vai servir como uma máquina para promover discursos de esquerda, para promover agendas, políticos, partidos e tudo ligado à esquerda. E haverá censura ou autocensura, como eles dizem ali no caso específico da BBC, mas que acontece em todos os outros veículos, autocensura em tudo aquilo que não seja compatível com essas ideologias de esquerda. Quer dizer, a direita não tem espaço, ideias de direita ou ideias que tenham divergência dessas ideias predominantes na esquerda, não tem espaço para divulgação, para circulação. A sociedade fica asfixiada porque passa a ter apenas uma visão parcial do mundo, da realidade, do que está acontecendo. Agora, o problema é que isso não é um fenômeno de imprensa, e é aqui que a gente tem que ter, a gente tem que prestar atenção. Não é um fenômeno de imprensa, é um fenômeno cultural do Ocidente, em que durante muitas décadas as pessoas, as gerações, os estudantes, as pessoas que consomem cultura, consomem filmes, que leem as próprias matérias de imprensa, artigos, elas foram lentamente doutrinadas a acreditar em duas coisas. Primeiro, na ideia geral de que a visão progressista é a única moralmente aceitável, que é a única visão justa em que existe esse nós contra eles e quem não está do lado do oprimido, de que quer que seja, ele é um opressor, e que, portanto, os bons homens, aqueles que querem mudar o mundo para melhor e tal, eles têm que. Essa é a visão a ser adotada. E, em paralelo a isso, foi inculcado na mente das pessoas, foi inculcado na mente das pessoas a ideia de que elas devem usar de todas as oportunidades para promover essas agendas. Por exemplo, o professor na escola, ele não acredita que ele deva apenas ensinar a matéria. Ele tem que fazer o aluno caminhar nessa direção ideológica e ele tem que, portanto, usar a oportunidade que ele tem de estar ali apresentando conteúdos para os alunos para introduzir também os conteúdos ideológicos que ele acha que o aluno tem que absorver. No jornalismo, como vimos, o jornalista ele está ali e ele não está mais convencido de que ele tem que reportar a verdade, mas que ele tem que usar a oportunidade que ele tem de apresentar, de mediar a realidade para o público e usar essa oportunidade para introduzir a sua visão ideológica e filtrar aquilo com que ele não concorda ou aquilo que se opõe a seus próprios objetivos políticos. E a mesma coisa acontece em todos os setores da sociedade hoje em dia. Por exemplo, no judiciário. Quando o juiz diz que um sujeito com 50 passagens da polícia, ele precisa ser solto porque ele é vítima da sociedade ou o que quer que seja, quando ele, por exemplo, não quer cumprir uma norma, uma lei, porque ele quer reinterpretar a lei para fazer valer algo que ele acha que é o correto para a sociedade, ele está agindo da mesma forma, ele está saindo das suas atribuições, das suas funções, que são, no caso, a de aplicar a lei que não é criada por ele, claro, em exceções tem a lacuna da lei e tal, isso é uma outra conversa, mas ele sai da sua tarefa, da sua responsabilidade, da sua atribuição funcional, que é aplicar a lei, para a atribuição, para a autoatribuição de militar em favor de uma determinada causa, de uma determinada direção para a sociedade. É a mesma coisa o professor. E a atribuição principal do professor, o centro de sua atividade, é transmitir é fazer os alunos alcançarem um certo nível subsequente de desenvolvimento intelectual, educacional. Você pega um aluno, ele tem um determinado nível de preparo, primeira série, segunda série, ou o que quer que seja, e o professor ele tem que fazer o aluno andar mais um pouco, né, nas matérias, naquele conteúdo que ele tem que lecionar. Quando ele deixa isso de lado e passa a usar essa oportunidade de estar com os alunos para introduzir um conteúdo ideológico, ele está fazendo a mesma coisa, ele está saindo de suas atribuições, está usurpando prerrogativas para
promoveram o seu interesse político ideológico. E isso é a mesma coisa na imprensa e é a mesma coisa em todo lugar. O funcionário público que não cumpre uma instrução que ele recebeu, ou tenta fazer o corpo mole aqui, ou tentar promover uma determinada. ah, ah, né, não levar adiante exatamente aquele tipo de programa que o governo de turno está tentando promover, ele está também desvirtuando sua função. Isso acontece em todos os aspectos da sociedade hoje em dia, em maior ou menor grau. É claro que em certas áreas de atividade, como por exemplo na escola ou na imprensa, é muito mais fácil, é muito mais potencialmente manipulável a ação desse tipo de profissional militante. É muito mais fácil para o jornalista manipular uma narrativa ou para o professor introduzir um conteúdo na hora que ele está explicando sobre a história e ele fala a história como ele narra a história como se fosse uma coisa de opressor contra oprimido apenas e não dá outras visões. É muito mais fácil para esse tipo de profissional ou de indivíduo fazer esse tipo de abuso. Mas em qualquer setor da sociedade, se você olhar bem hoje em dia, existe essa perspectiva de tentar usar daquele pequeno poder, daquele cantinho em que o sujeito tem algum tipo de controle para mover a história naquela direção, mover a sociedade naquela direção. E isso acontece muito mais na esquerda do que na direita, com as pessoas que têm uma visão de esquerda do que com as pessoas que têm uma visão de direita, não só por causa da quantidade de pessoas, digamos, infiltradas que são de esquerda, como por exemplo na imprensa que diz que 80% são de esquerda no Brasil e 4% são de direita, não só pela quantidade, mas porque pelo próprio perfil psicológico e ideológico do sujeito de esquerda, em que acredita numa visão potencialmente utópica de que o mundo melhor será construído a partir de decisões racionais, ou comitê, o que quer que seja, e que é completamente diferente da visão do sujeito conservador liberal que acredita em que as instituições elas têm de ser construídas ao longo do tempo, a partir do acúmulo de consensos parciais e do desenvolvimento, do lento desenvolvimento do edifício civilizacional. Só essa diferença de perspectiva já significa que existe uma propensão maior ao sujeito de esquerda a atuar como militante, desvirtuar o trabalho o seu trabalho, suas atribuições em busca de uma agenda política, de uma agenda ideológica, do que o pessoal de direita. Mas, além disso, tem o problema do quantitativo, que é resultado, em última instância, dessa militância ao longo de décadas que foi conformando as pessoas e tentando ocupar esses espaços. Depois eu pretendo tratar em uma outra oportunidade sobre esse problema da psicologia de esquerda e direita, mas eu acho que eu já me alonguei demais sobre um ponto específico que eu queria apresentar hoje. É isso, um abraço, espero que não tenha ficado muito embaralhado, mas eu falo mais depois e aí a gente continua a nossa conversa. Um abraço, até breve.